Em uma reunião da Legião do Mal, os piores vilões comandados por Lex Luthor discutem sobre como derrotar a Liga da Justiça de uma vez por todas, já que eles sempre são derrotados. Lex chega em seu helicóptero e alega ter um plano para finalmente vencê-los. Ele reúne seus aliados e juntos partem em direção à Fortaleza da Solidão, uma base usada pelo Superman para armazenar armas e máquinas de Krypton, localizada no Ártico, bem longe da civilização. Após anos procurando, utilizando satélites e todos os meios possíveis de rastreamento, Lex finalmente encontra o lar do Superman. Com um disparo do Black Manta, eles neutralizam as defesas do local e invadem a fortaleza. Ao entrar no salão principal, os vilões se deparam com vários objetos incríveis. Mas antes que seus subordinados pudessem começar a saquear tudo, Lex deixa bem claro que eles estão ali apenas para levar duas coisas, a Caixa Materna e o Astro Glider. O plano da Legião do Mal é usar a Caixa Materna para aprisionar a Liga da Justiça na Zona Fantasma. Em sua obsessão por pegar uma gema vermelha, o Homem-Brinquedo acaba tocando no objeto e aciona um alarme ultrassônico, que apenas o Superman pode ouvir. Com isso, ele acaba alertando os membros da Liga, que vão de imediato até o local. Uma grande batalha entre heróis e vilões se inicia. Lex pede para que seus aliados mantenham os membros da Liga distraídos, enquanto ele programa a Caixa Materna. A batalha segue intensa. Os membros da Liga são muito poderosos, mas seus inimigos também não ficam para trás. O Homem-Brinquedo tenta distrair a Mulher Gavião com uma bomba, mas ela usa sua arma para desviar o ataque. O brinquedo acaba explodindo próximo da Caixa Materna, fazendo ela acionar. Um portal de energia começa a se expandir da caixa, envolvendo todos em sua volta. Rapidamente, o Lanterna Verde cria uma barreira com seus poderes protegendo seus companheiros. No último segundo, Flash resgata a Mulher Maravilha, que acabaria ficando dentro do raio do portal de energia da Caixa Materna. Uma explosão ocorre. Após a fumaça se dissipar, todos os membros da Legião haviam sumido. O portal que havia sido formado leva a Legião para uma selva isolada, longe da fortaleza ou de qualquer forma de civilização. A Mulher Leopardo culpa o Homem-Brinquedo por toda a situação. Enquanto isso, Giganta aumenta de tamanho e encontra uma estrutura próxima, no qual eles decidem usá-la para descobrir onde estão. Enquanto a Legião caminha pela selva, eles são encontrados por um Skullcrawler, que é subitamente atacado por Kong. Eles correm para dentro da instalação, descobrindo que o local é algum tipo de centro de comando. Lex e Manta examinam alguns dos mapas nos monitores da base e descobrem que a Caixa Materna os teletransportou para um universo semelhante ao deles, exceto por uma diferença. Essa terra tem uma região designada como Ilha da Caveira. A base também contém fotos e informações sobre monstros gigantes semelhantes ao Kong. O Homem-Brinquedo os chama de Titãs e acredita que eles seriam as armas perfeitas para derrotar a Liga da Justiça. Mas os outros membros da Legião, especialmente Lex, se irritam com a sua ideia e o ignoram. Irritado, o Homem-Brinquedo diz que gostaria de poder levar seus novos brinquedos de volta para casa. E a gema vermelha que está segurando de repente responde ao seu desejo. Em Metrópolis, Clark e Lois desfrutam de um jantar romântico no heliponto do planeta diário. Clark está prestes a fazer uma proposta importante, quando de repente a cidade treme sob o peso de uma presença colossal. Godzilla emerge das profundezas, avançando em direção a Metrópolis, deixando um rastro de destruição. Superman vai até o seu encontro. Ele o encara e tenta se comunicar com o Titã. Godzilla o encara de volta e parece não estar a fim de papo. Superman então o acerta com um gancho de esquerda antes que ele pudesse disparar o seu bafo atômico. Ele contra-ataca com uma brutal rabada, lançando Clark a metros de distância, lançando ele através dos prédios da cidade. Os outros membros da Liga tentam retornar o mais rápido possível para ajudar a defender Metrópolis. Porém, não é só Metrópolis que está sendo atacada por titãs. Gotham, Cidade Central e Temícera também precisam de ajuda de heróis. Os membros da Liga se dividem e formam grupos para defender as cidades. Superman e Mulher Gavião continuam a sua batalha contra o Godzilla. No entanto, seus ataques parecem não fazer dano algum. Mulher Gavião é golpeada e acaba perdendo seus sentidos. Shazam aparece e a resgata, a levando para um local seguro. Feliz em ver o Shazam, Superman faz um alerta. Cuidado, ele é muito mais rápido do que aparenta. Irritado após receber mais um golpe, Godzilla prepara novamente seu ataque atômico. Superman faz o mesmo com a sua visão de calor. Os dois atacam ao mesmo tempo, gerando um embate entre poderes, o bafo atômico e a visão de calor. Shazam pensa em ajudá-lo,
mas ele não pode disparar raios de calor. Ele então tem uma ideia. Aproveitando que Godzilla está ocupado batalhando contra o Superman, ele pousa em cima da cabeça do monstro lendário e libera os poderes de Shazam. Com isso, um poderoso trovão atinge Godzilla, deixando ele atordoado. Shazam volta a ser Billy Batson e precisa ser resgatado pelo Superman. No entanto, o raio de Shazam apenas deixou Godzilla distraído por um breve momento. Ele dispara novamente seu poderoso bafo atômico, atingindo em cheio o Superman pelas costas. A única reação dele foi utilizar o seu corpo para proteger Billy Batson. Os dois caem no chão, mas Clark fica inconsciente e com severas queimaduras pelo corpo. A batalha é vencida por Godzilla. E agora? Com a derrota do Superman, a Liga da Justiça será capaz de vencer o lendário Titã?